versículo de número 17. Apenas. Romanos, capítulo de número 14 e o versículo de 17. Quem for encontrando, diga amém, para que eu saiba que todos encontrou o versículo e o capítulo e o livro. Ninguém ainda? Romanos 14, versículo 17. Amém? Amém, 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 amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Pode tomar o teu assento. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quando eu separei este versículo para trazer à igreja o que o Senhor colocou no meu coração, primeiramente eu quero explicar o que estava acontecendo aqui em Roma. Lembrando-se que aos romanos é uma carta. Então observa que Paulo escreveu e escreveu muito. Sempre trazendo o quê? Uma exortação. Para quê? Para que houvesse crescimento, tirassem as divisões e houvesse a palavra revelada, ou seja, a palavra genuína. Por que as divisões? Porque o inimigo, ele trabalha na divisão. Quando há divisão, ele trabalha muito. Então, Paulo, todas as vezes, quando nós formos observar as cartas de Paulo escritas, sempre foi para quê? Para que houvesse reparo, para que houvesse vigilância nas igrejas. Neste capítulo, Paulo está trazendo uma certa ensinamento, porque havia uma grande discórdia aqui. Neste momento, uns diziam que podia comer certos tipos de carnes e outros não. Ao ponto de virar uma divisão, ao ponto de criar um rebento dentro da cidade, no meio aqui a qual ele está exortando, porque uns diziam que podia comer e outros não. E Paulo, muito sábio, ele diz assim, olha gente, o que não come, não discute com ele. E o que come e o que não come também não discute com o que come. Por exemplo, lá no livro de Levítico, capítulo de número 11, deixa muito claro os animais que poderiam comer e os animais que não podiam comer. Mas só que quando Jesus vem e rasga o véu, ele tira tudo isso. Tanto é que Pedro tem uma visão, e nessa visão ele vê um lençol descendo com alguns animais, e uma voz dizia para ele assim, mata e come. E ele dizia, não como coisa imunda. E a voz dizia para ele assim, não diz imundo aquilo que eu purifiquei. E por 3 vezes Pedro tem a visão. Logo que termina a visão, chega-se alguns homens, o Espírito fala para ele, Espírito Santo, não teme, porque esses homens que estão aí foi eu que enviei. Para resumir, ele chega na casa de Cornélio, um centurião romano, e Pedro já chega e fala, você sabe que por certo eu não poderia nem estar aqui. Mas você me mandou chamar e o Espírito falou para que eu viesse.
olha, eu jejuo, eu oro, e o Senhor falou para mim te mandar porque você tem algo a me explicar. Então, a visão que Pedro teve era o quê? Que não se davam os judeus com os romanos. Deu para entender? É quando fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ali o Senhor começa a quebrar algumas coisas. Como eu vim para os ímpios, por isso que ele vai para os que não são justos, vamos dizer assim. Porque até então eram os gregos e os judeus. Judeus e gregos, somente para estes era a salvação. Aí o Senhor vai, pega Saulo, transforma Saulo e Saulo sai pregar aos gentios. Deu para entender? Então havia muitas discórdias, pequenas discórdias para criar dissensão, mas assim, porque uns diziam que o pai deles era Moisés, mas só que Jesus veio e quebra, cumpre a lei para depois entregar um novo mandamento. Deu para entender até aí? Então aqui estava uma discussão tremenda por causa de comida. O que podia comer e o que não podia. Então assim, vamos supor, eu não comia porco. E a minha esposa gosta de carne de porco. E eu acabava discutindo com ela por causa da comida. Ah, mas lá em Levítico está escrito que não é para comer. E ela falava assim, mas Jesus veio, quebrou tudo, eu posso comer. Deu para entender? Então essa era a discórdia. E estava criando um certo desânimo. Então fala a respeito dos que é fraco na fé e os que já têm um pouquinho mais de diligência, mais entendimento. Os que têm mais entendimento não menosprezavam aqueles que não comiam carne. E ele termina, ele corta isso daí dizendo assim, olha, o que não come, gente, e não come para o Senhor, que assim faça, mas não critique os que comem. E os que comem e faz para o Senhor, não critica os que não comem. Então essa era a divisão. Então Paulo vem, escreve a carta e já sara a divisão. Ok? Mas eu quero tratar hoje sobre quando ele deixa bem claro que o reino de Deus não é comida nem bebida. E eu começo a perguntar para a igreja, como tem sido as nossas orações até o eterno? Minha oração focada mais a comida e a bebida, a pagamento das minhas contas, a cartão de créditos, ou a dons espirituais, ou como Paulo deixa aqui escrito, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qual tem sido a minha petição diante do Senhor? Como eu tenho me apresentado nas minhas orações diante do Senhor? As minhas petições continuam sendo soluções terrenas ou soluções espirituais? Porque muitas vezes eu posso ter até a solução terrena, mas me falta a solução espiritual. E eu não tendo a solução espiritual, eu torno a repetir os erros terrenos. E nós temos aqui como falar sempre nas finanças. Vamos falar um pouco de finanças? Muitas pessoas falam assim, olha, eu preciso pagar minhas dívidas. Ok? Eu preciso pagar minhas dívidas. Mas se eu não tiver um tratamento espiritual, eu vou tornar a fazer dívida. Porque o que eu preciso não é as soluções das minhas dívidas. O que eu preciso é discernimento e sabedoria que vem do alto para que eu não faça mais dívida. Deu para entender? Muitas vezes com vestimentas. Que eu preciso de vestimenta, que eu preciso de vestimenta. Mas o meu orçamento não está batendo. Então não é para mim comprar agora. Que eu trate de cuidar bem das roupas que eu tenho. Mas por que você está falando isso, pastor Douglas? Porque muitas vezes nós só temos que ser apresentados diante de Deus com essas petições. Temos pedido, muda meu esposo, muda minha esposa, muda o meu filho, sendo que na verdade quem precisa ser mudado sou eu. Porque muitas vezes a transformação vindo em mim, eu sendo cheio da justiça, cheio de paz e alegria no Espírito Santo, os que estão de fora começam a olhar e ter desejo, ter anseio de sentir o que nós estamos sentindo. Por isso que Paulo enfatiza muito bem, olha, o que vocês estão fazendo é tão pequenininho, porque o que Deus tem para revelar para vocês é tão grande, e vocês ficam pegando esses detalhes pequenininhos. E olha, e Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz a mesma coisa. Olha, tem uma comida sólida, mas vocês ainda estão no leitinho, porque vocês ficam com discussãozinha pequenininhas. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o poder e a grandeza de Deus, porque nós estamos retidos
para ficar bem claro a respeito do que nós estamos falando aqui, eu gostaria que vocês apenas emprestassem os ouvidos ao Senhor. Olha que tremendo ensinamento de Jesus, olha que profundo. Jesus dizendo, trazendo o ensinamento para aquele povo. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olha que tremendo. Olha que tremendo. Não é a vida mais do que o alimento? Olha que interessante. Por que Jesus fala isso? Porque eu posso comer tudo do bom e do melhor, mas se eu for uma pessoa estressada, se eu for uma pessoa que guarda mágoa, se eu for uma pessoa que guarda o rancor, nada adiantar lá a minha alimentação balanceada, porque eu estarei sendo corroído por dentro e automaticamente vai refletir no meu corpo físico. Por isso que ele fala, não é a vida mais do que o alimento? Observa, não tem pessoas mais qualificadas, não posso dizer assim, não tem pessoas mais vigilantes na alimentação do que jogadores de futebol. Preparação física, alimentação regrada, vai para a concentração antes de um jogo, onde ele precisa se desligar de todos os problemas para que ele possa ter o quê? Um bom desempenho no campo. Sim ou não? Mas quantas notícias nós já ouvimos de pessoas que teve parada cardíaca jogando bola? Jogadores. Estava lá e desmorona. Quantas vezes? Por quê? O cara joga bola, come bem, vai para um descanso antes de jogar para que tenha um ótimo desempenho e tenha um infarto. Porque a vida continua sendo ainda mais importante para Deus do que o alimento. Porque o Senhor quer trazer uma cura interior e nós ainda ficamos preocupados com as coisas externas. E o Senhor querendo trabalhar na nossa vida interiormente. Porque a grande obra do Senhor começa de dentro para fora. Quer ver? Coração alegre, formoseia o rosto. A boca só fala porque o coração está cheio. Olha que coisa linda. De dentro para fora. Quer ver outra? Pelos frutos se conhece a árvore. É impossível sair da mesma fonte águas doces e águas amargas. Então, realmente, de fato, conhece. Então, ele vem trazendo esse ensinamento. Olha, vocês estão muito preocupados com as coisas terrenas. E se nós não vigiarmos, de fato, essas coisas externas nos consomem de uma maneira tal que, às vezes, não perdemos uma noite de sono, mas vivemos sempre cansados. Desanimados, como foi louvado aqui. E isso começa a nos consumir de uma maneira tal, a gente fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Está aqui a receita. E continua, ó. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas? Olha que interessante. Ele fala para nós assim, olha, tira o seu olho do problema e olha nos meus cuidados para com as coisas pequeninas. Imagine nós que somos filhos. O que o Senhor tem preparado para nós? Lembrando, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas só que estamos direcionados ao Senhor sempre nas nossas petições por comida e bebida. Eu estou falando comida e bebida, mas para a nossa reflexão são coisas daqui da terra. Eu quero muito que Deus mude a minha esposa, mas na verdade quem precisa ser mudado sou eu. Porque as atitudes delas que eu quero que Deus mude, muitas vezes está me incomodando para que eu não receba de Deus uma transformação e através dessa transformação a minha esposa muda. Lembrando-se que eu só estou usando como exemplo. Por isso que Pedro, se eu não me engano, diz assim, olha, Pedro, agora não lembro se é a segunda ou primeira epístola de Pedro, ele diz assim, ó, e vós, mulheres, ganhai os vossos maridos em silêncio. Não com vestimenta exterior, mas sim com vestimenta interior, no trato, no cuidado. Muitas vezes o que o Senhor quer nos fazer é mostrar que Ele nos ama de uma maneira tal, ao ponto
das palavras que saem do exterior não nos afligir mais. Porque começa a nos afligir, vai minando as nossas forças, até ao ponto de nós não termos mais alegria, nem paz, e nem justiça. E eu vou continuar lendo. Então ele fala assim, olha, tira os seus olhos disso, olha o meu cuidado, olha como eu tenho cuidado de tudo. Por mais que os homens estão destruindo, seja a natureza, seja na poluição, mas Deus ainda tem cuidado. Olha que interessante. E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Mas vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha que extraordinário isso! Sabe o que o Senhor está querendo nos ensinar nesta noite? Sai dessas coisas naturais, porque eu só posso revelar o que é sobrenatural. Porque quando nós começarmos a sentir o que é sobrenatural, o natural não terá mais efeito sobre nós, mas o sobrenatural que agiu em nós fará a diferença no natural. Sabe o que é isso? Transformação de outras vidas. Observamos que a gente sempre fala assim, Senhor, um exemplo para que haja uma compreensão. Senhor, o que eu posso usar, meu Deus? Senhor, tem faltado uma carne diferente. Um exemplo, só para vocês entenderem. Tem faltado uma carne diferente, Senhor. Tem faltado sempre a mesma coisa, está cansando, Senhor. Sabe, só um exemplo, eu acredito que nem cabe aqui. Nós muitas vezes vamos dizer, não é se desgastar, mas muitas vezes nós estamos com esses pedidos diante de Deus e nós estamos assim, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Oh, maravilha! Essa é minha sobrinha. Me dê sabedoria, Senhor. Olha que tremendo. Para que eu pare de murmurar. Porque por mais que ainda as refeições estão repetidas, mas não tem faltado. Porque, Senhor, eu sei que a ingratidão não te agrada. Então muda os meus olhos, que sejam olhos bons, que eu seja mais grato a Ti em tudo. Porque eu também conheço que eu preciso dar graça em tudo, porque esta é a Tua vontade. Porque isso te agrada. Porque isso é que realmente está no seu coração, que nós demos graça em tudo. Que eu pare de murmurar, que eu pare de blasfemar, que eu pare de desacreditar, Senhor. Muitas vezes eu estou presumindo tanto, Senhor. Eu acabo me desgastando tanto. Irmãos, é isso. O nosso interior já está tão corrompido que a palavra até bate, mas vem os problemas amanhã de manhã e já leva a semente da alegria que foi lançada hoje. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Eu estou querendo curar o seu interior. Eu quero entrar na sua alma, eu quero abraçar a sua alma, eu quero te fortalecer, te proporcionar justiça, paz e alegria na minha presença, que você verá tudo diferente. Tá claro até aqui? O reino de Deus não é comida e nem bebida? Irmãos, hoje é noite. Que nós vamos sair daqui até com a nossa oração diferente. Vamos abrir o porta-malas, vamos abrir o armário, não, o freezer. Ovo, glórias a Deus. Glórias a Deus por este ovo. Glórias a Deus. Só tem o pão. Graças, Senhor. Porque ainda hoje eu terei alimento. E amanhã o Senhor vai prover. E eu vou falar para vocês que o trabalho que nós temos feito de segunda-feira, ou de quinta-feira com os moradores, estado de rua, eu falei, eu acredito que uma vez eu vou repetir aqui de novo. Nós vamos para evangelizar e voltamos de lá evangelizar. Cheguei num senhor, boa noite, o senhor estava dormindo, já levantou. Tudo bom com o senhor? Ele, tudo.
Estamos aí levando, opa, graças a Deus, é assim que fala, mano. Ó, nós temos lanche, nós temos... Tava frio. Nós temos chocolate, café e água. O que o senhor prefere? Ele falou assim, eu prefiro um café. Porque eu já jantei, nada melhor do que um cafezinho depois da janta. Eu falei, o senhor é dos meus. Também eu amo um cafezinho depois de uma refeição, é bom demais. Que bênção. Aí eu falei, mas o senhor gostaria de ficar com 2 lanches para tomar café amanhã? Ô, meu filho. Se eu ficar com esses 2 pão hoje, talvez algum dos meus amigos que estão na mesma situação que eu fica sem comer hoje. Vocês já passaram lá no Mercadão? Porque eu acredito que eles ainda não comeram. Falei, meu amado, depois daqui é para lá que nós vamos. Ele, ô, maravilha, eu estava preocupado com eles. Porque eu comi e eles não. Sabe o que ele me ensinou? Primeiro, eu já comi, vou pensar no meu próximo. E ele deixou bem estampado na minha cara, assim. Ele esfregou na minha força, assim. Amanhã Deus vai preparar, como preparou hoje. Ele não falou, mas o Senhor me ensinou isso. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou tomar esse cafezinho e vou dormir agora. Nem estou pensando no amanhã. O amanhã Deus prepara. Amanhã Deus pertence. Irmãos, isso foi muito demais. Quantas vezes a gente já está preocupado com a semana que vem? Dá para entender o que o Senhor quer fazer conosco? Que nós vivemos a cada momento, que vivemos o hoje, o amanhã nós entregamos. Não deixando de semear hoje, para colher amanhã. Entendeu? Mas não se preocupar com amanhã, se preocupar com hoje. Com hoje. Deixa eu continuar lendo. Mas vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada ao forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Você vê como o Senhor quer trabalhar o nosso interior? Homens de pouca fé. Vocês estão se desgastando com tantas coisas terrenas. Por isso que ele fala, ó, busca o reino e a justiça. E as demais coisas o Senhor acrescentará. Ele vai acrescentar. Mas primeiro nós precisamos buscar o reino. E é do que nós estamos falando aqui. O reino não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que tremendo. Vou continuar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque, afinal de contas, todas essas coisas os gentios procuram. E vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Está ficando claro? Que o reino não é comida nem bebida. Que ficou claro aqui que o próprio Senhor Jesus, dando ensinamento, ele falou, ó, Deus cuida. Deus vai cuidar. Mas se preocupe hoje em buscar o que é espiritual. Por isso que Paulo ele já termina a discussão dizendo assim, gente, para com isso, não está acrescentando nada. Pelo contrário, está criando só divisão. Para com essas meninices, respeita um ao outro. E vamos tocar o barco, porque o propósito é o mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele fala, olha, mais justiça. Vamos buscar a justiça de Deus que prevalece. Vamos buscar a paz, para que possamos levar a paz, para que sejamos chamados filhos de Deus, porque bem-aventurados os pacificadores, porque esses são chamados filhos de Deus. É isso que o Senhor quer nos fazer nesta noite, que resplandeça em nós a luz que Ele já colocou em nós. Segundo, você observa que quando nós estamos buscando muito o que é terreno, traz o que para nós? Ansiedade. E a ansiedade é terrível. A ansiedade corrói. A ansiedade abate, mina as forças.
Sem que nós percebemos, vai criando rachaduras e vai esvaindo tudo. Recebemos uma palavra, mas amanhã esquecemos. Recebemos um abraço, recebemos uma ligação de uma pessoa tão querida, mas depois vem os problemas, depois você começa novamente a matutar no que tem te sufocado. Está na hora de nós entendermos e entregar isso nas mãos do Senhor que nos sufoca. Que lindo isso, gente, que lindo. Olha o que diz Filipenses, meu Deus do céu. Filipenses, o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5, é tremendo. Que diz assim, olha, seja a vossa equidade notória a todos os homens. O que é equidade? Eu até separei aqui, para que nós tivéssemos uma compreensão melhor. Ó, equidade, julgamento justo. Equidade é julgamento justo. Respeito à igualdade de direitos. Imparcialidade. Deu para entender? Deu para entender o que é equidade? Julgamento justo. Eu gosto de dar exemplo, para que fica muito notório. Nós temos, eu e a Marlene, nós temos, vamos colocar, 2 filhos homens, ok? Ok. Um errou e o outro foi cúmplice do erro do outro. Ou seja, um fez uma coisa errada, o outro foi, passou a mão na cabeça desse, tudo tal, o pai descobriu. Quem errou? Os dois. Ponto final. Ah, ele errou e tu não falou? Não, errou, erraram os dois. E os dois vão receber a mesma sentença. Deu para entender? Eu já dei esse exemplo numa igreja, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que meu filho, ele fala pelos cotovelos. É uma bênção de Deus. Aí a professora me chama na escola para reclamar que meu filho fala demais. Isso é só exemplos, tá? Mas tem outras coisas piores. Aí eu vou brigar com a professora que está apurrinhando, pegando no pé do meu filho? Não. Professora, a senhora está certa, desde que do meu filho eu vou cuidar. Porque eu conheço ele. Isso é julgamento justo. Tanto é que a equidade é algo extraordinário. Tanto vamos colocar uma autoridade, né? O juiz desrespeitou uma pessoa, mas só que essa pessoa, por sua vez, vai e desrespeita o juiz também. O juiz falou, usou adjetivos horrendos sobre a vida de um cidadão comum, e o cidadão comum, de igual modo, usou adjetivos em reação da ação do juiz. Dependendo da justiça, quem vai ser favorecido? O juiz. Porque ele é o juiz. Mas diante de Deus, tanto o juiz como o cidadão comum são julgados por igualdade. Porque diante de Deus não tem nem maior nem menor. Pelo contrário, ele é o maior acima de todos. Então, sabe o que ele está dizendo aqui? Ó? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Aí ele diz, perto está o Senhor. Se você for justo, o Senhor estará perto. Estão acompanhando aí? Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 5. 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Por nada, olha de novo a palavrinha, ó. Por nada estejais inquietos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ação de graça. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Um parênteses nisso daí.
seja a vossa equidade notória diante dos homens. Ok? Ok. Aí ele diz, por nada estejais inquietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Sabe o que é isso? Eu estou pregando aqui sobre não estejais inquietos, mas termina o culto. E aí nós vamos para um café break. E vocês pegam eu falando do quê? Sobre inquietação. Não vai ficar contraditório? Preguei contra a inquietação, porque é o que Deus quer tratar na nossa vida agora, mas termina o culto, nós vamos conversar pós-culto e eu começo a ter atitudes de inquietações. Tem valor esta palavra? Sim ou não? Tem. Porque é a palavra de Deus. Mas eu, diante dos homens, não serei mais referência. Porque aqui ele está dizendo, olha, as suas inquietações sejam conhecidas diante de Deus. Eu estou pregando sobre inquietação, vou para o meu quarto, fecho a minha porta e apresento para ele. Parar de sair falando para todo mundo como está a nossa vida. Porque eles não vão resolver. Quem vai resolver é Deus. Mas está escrito que devemos procurar os santos e comunicar nossas necessidades. Os santos, aqueles que vão acrescentar na vossa vida. Deu para entender? Aquele que tem uma palavra. Pelo contrário, você vai buscar porque sabe que vai receber uma palavra. Seja ela de edificação e seja ela de exortação. Tipo assim, está na hora de você mudar. Está na hora de você ser diferente. Está na hora de você começar a mudar de estratégia. Na verdade, essa situação está requerendo de você mudança de estratégia. Mas vai edificar. Mas aqui, o endereço é o quê? Senhor. Aí eu vou, oro, fecho a minha porta, apresento tudo diante de Deus. Aí chego na primeira pessoa e falo, minha vida está tão difícil. Está faltando tudo em casa. Puxa, acabei de orar, conversei com o Senhor, fechei minha porta, entreguei tudo para Ele. Está faltando confiança. Porque eu ainda continuo achando que o reino de Deus é comida e bebida. Que o Senhor tem que saciar tudo o que eu preciso. Comida, vestimenta e bebida. E o Senhor está falando, não, eu tenho mais. Busca aquilo que eu tenho para dar, porque eu não vou acrescentar essas coisas. É isso que ele está dizendo. Em tudo, seja conhecida diante de Deus. Pela oração, súplica e ações de graça. Olha que lindo. Nós não ouvimos falar muito de culto com propósito de ação de graça? E o que é isso? Chama-se os irmãos para se alegrar com ele, tendo uma bênção de Deus alcançada. Nossa, irmão, eu não sabia que você estava passando por isso. Eu acho que não, meu irmão. Apresentei tudo a Deus e Deus, como de costume, me deu a estratégia para me vencer esse negócio. Mas por que você não falou comigo? Não, porque esse problema é só Deus. O homem não resolve. O que eu fiz para você foi o quê? Me ajude em oração, porque eu estou precisando de uma resposta de Deus. Olha que lindo. Em tudo. Tanto é que Jó, gente, leia, quem já leu o livro de Jó todinho? É lindo. É extraordinário aquele homem. Ele não coloca a culpa em Deus em nada. Nada. É tudo nele. Também ele erra, porque depois Deus chama ele e fala, agora eu vou te perguntar se vai me responder. Já que você está presumindo tanto, ao ponto de você dizer, maldito o dia que eu saí do ventre de mamãe, você está dizendo que eu errei, então agora eu vou te perguntar e você vai... Eu vou perguntar e você me responde. Então ele teve uma experiência com Deus. Mas em tudo, Jó não pecou. Talvez só de ter chamado a mulher de louca, né? Talvez aí ele não poderia ter rebatido dessa maneira. Mulher, Deus nos deu tudo. Vamos aceitar porque ele tem um propósito em tudo isso. Né? Mas esse não é o foco. Mas o homem não pecou em nada. Deu para entender? Então seja tudo apresentado diante de Deus. E quando Deus der a bênção, conta. Precisa contar. Para que as pessoas saibam que Deus faz. Que Deus age. Que Deus opera na nossa vida. Isso é tremendo. Mas vai chegar um ponto na nossa vida que nós seremos usados por Ele. E aí é mais glorioso ainda. Aí é mais intimidade ainda. Aí é mais tremendo ainda. Porque a nossa oração não vai ser mais petições. Vai ser,
Não, continua sendo uma petição, mas Senhor, me revela a tua palavra, que eu vou pregar para aquele povo nesta noite, Senhor, e que a palavra seja de uma maneira tal que penetra nos corações e eles também recebam o que o Senhor tem me dado, a revelação da tua palavra, a alegria, Senhor, que independente da situação, eu estou vivendo o Salmo 91, eu tenho visto coisas horríveis acontecendo do meu lado direito, do meu lado esquerdo, mas eu não tenho sido atingido porque o Senhor está comigo. Assim muda a sua oração. A sua oração, para falar a verdade, não é nem mais você, é sempre o próximo. É sempre o próximo. Ele sai da casa dele pedindo uma alma para poder falar do amor de Cristo por essa alma. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Olha que tremendo. Apresento tudo a Deus, certo? Ando com equidade, julgamento justo sempre, ou seja, uma pessoa justa. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A justiça já é o que opera na minha vida. Apresento tudo a Deus. Aí ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Capacete da salvação, revestido. E aqui está falando de sentimentos. Blinda, couraça da justiça, capacete, aí você está revestido, pronto para a guerra. Mas ainda continuar, olha que lindo. Nós vamos sair daqui, Eu hoje peguei uma moça, ela estava com uma criança de 1 ano, 1 mês e 13 dias. Só o mexer do neném, ela estava com uma faixa que o neném estava aqui dentro. Parecia um cotoquinho. Só o mexer do neném, eu já comecei a lembrar do nascimento dos meus filhos. E quando eu deixei ela, eu já comecei a chorar. Sabe, aquele momento maravilhoso, tudo e tal. E eu lembro do Kaique, quando eu cheguei perto do Kaique, ele parou de chorar. Normalmente acontece com a mãe. Eu cheguei perto dele e parou de chorar. E aí tá aí, meu chicletinho até hoje. Por que você está falando isso, pastor Douglas? Olha aqui, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tira a ansiedade, e agora ele fala assim, olha, tudo que é bom. Olha para isso. Olha, gente, isso é lindo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha que tremendo, olha para isso. Se apega nas coisas boas que Deus faz, nas coisas maravilhosas. É isso que nós precisamos, porque a ansiedade ela é removida da nossa vida. Porque nós estamos sempre se apegando no quê? No que dá. E se há algum louvor. Gente, isso é muito bonito. Aí começa a entrar o reino se apresentando a nós. O reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Observa, eu gosto de falar sempre com os jovens, porque eu também já fui jovem. Interessante que muitas vezes a gente olha assim para um amiguinho nosso. Eu tinha muita vontade de ter uns tênis da hora. Na minha época, aquele New Balance era o tênis. Nossa! Quem tinha ele era Playboy. E obviamente eu queria ter um tênis daquele para quê? Porque era bonito? Ou para ser Playboy? Aí eu queria ser Playboy. Para quê? Para mostrar para quem? Eu poderia? Muitas vezes estamos desse jeito. Eu estou falando de tênis por causa dos jovens. Eu também gostava muito de tênis. Nossa, o New Balance era
Nossa, era o deles. Não lembro nem a numeração, meu pai assim, não lembra agora a numeração. E quanto maior o número, mais caro era, e mais caro era quem tinha, quer dizer que o cara era... Que triste isso. Hoje eu me vejo conhecendo a presença do Eterno, a glória, a presença do Espírito Santo. Gente, você vê que é vaidade. É tudo vaidade. Eu quero ser aceito pelo que eu tenho. E isso me traz ansiedade. Porque agora eu quero mostrar para o próximo, não que eu sou servo do Deus vivo, que cura, que liberta, que restaura. Eu quero mostrar para o próximo o que eu tenho. Porque eu tenho valor, o meu valor é demonstrado no que eu tenho, não no que eu sou. E aí nós tornemos de novo a entender que o reino de Deus ele é o quê? Comida e bebida. E aí eu fico ansioso, porque aquele que eu quero mostrar que agora eu estou bem, se ele compra algo melhor do que o que eu tenho, porque agora eu sou superior a ele, eu vou querer algo melhor do que ele comprou. E dentro de nós o vazio prevalece. Porque quando estamos muito com a nossa raiz impregnada nesta terra, gente, seja sincero, é o sentimento que passa dentro de nós. Eu quero mostrar para ele, eu quero mostrar para ela que eu tenho a volta por cima. Com o quê? Com uma paz que excede todo entendimento ou com coisas terrenas? Que vem o ladrão e rouba. E isso é tão terrível. E eu já dei esse exemplo aqui, eu acredito que foi aqui, eu vou dar de novo. Que eu peguei uma cliente esse dia e ela já entrou no carro assustada, parecia que eu estava roubando a mulher. Ah, moço, por favor, fecha o vidro. Não deu nem tempo de perguntar se ela queria ar-condicionado ou vidro. Já falou para mim subir o vidro. Eu subi o vidro. Falei, a senhora gosta de ar-condicionado? Por favor. Ela, moça, me desculpa por eu chegar desse jeito. Eu falei, mas o que te aflige? É que eu já fui assaltado. Eu falei, eu também já. Mas não ando dessa maneira. É, porque eu já fui assaltada quase alguma vez, Aí eu perguntei pra ela assim, mas... Aí nós entramos num negócio de carro, que ela estava indo buscar o carro dela, eu falei assim, mas que carro a senhora aqui? Aí ela, no X1. Eu falei, a senhora acredita que a senhora foi assaltada por causa deste veículo? Ela falou sim. Eu falei, o que impede a senhora de vender este veículo, pegar um veículo popular, para que a senhora possa andar mais em paz? Ah, mas a gente trabalha tanto. Gente, por favor. Mas a gente trabalha tanto, o que ela quis dizer? Para ter um carro bom. E aí eu insisti, mas eu falei, mas esse carro que eu tô também é bom. E para onde o teu for, esse daqui também vai. A diferença é que esse daqui não chama tanta atenção quanto o seu, mas nós vamos para o mesmo caminho. E o seu pode ser esse, sem manutenção adequada, ele vai se deteriorar. Bonito por fora, mas por dentro. Você entendeu? A pessoa ela traz um risco de ser assaltada por causa do veículo, mas não está disposta a abrir mão do veículo para que possa ter paz. Olha, gente, eu estou trazendo esse exemplo porque cai aqui dentro. Aí o Senhor me deu uma condição boa, hoje o que eu menos quero é tênis. Hoje eu gosto de camisa. Em camisa não tem como mostrar para outros que você tem uma camisa. Não, você gosta de camisa e compra camisa. Deu para entender? Observa. Isso já é Deus tratando a nossa ansiedade. Observa. Que muitas vezes a gente está se desgastando nisso. E aí quando nós vamos diante de Deus, qual é a nossa oração? E aí, Senhor? Estou precisando. Parece que o Senhor não está vendo. Até quando eu vou ter que passar por isso? Olha, não tem reverência. Porque continua achando que é comida e bebida. Agora, quando a justiça, a gente reina, a paz e a alegria, a mudança, a oração diante do Senhor chega. Oi, Senhor, muito obrigado pelo dia, por mais um dia vencido. Ó.
Muito obrigado, Senhor, porque a paz, ela prevaleceu, ela me manteve de pé diante das adversidades. Senhor, aquele ambiente estava hostil, mas quando eu adentrei lá, Senhor, a alegria que está dentro de mim começou a ser exalada e as pessoas sentiram a alegria. Senhor, eu vi aquela discórdia entre aqueles meus colegas de trabalho, Senhor, e a tua palavra prevaleceu, porque quando eu comecei a pronunciar, a paz reinou, a justiça reinou. Não tem preço isso, você volta para casa com gozo na alma. Com gozo. Porque o reino é nada mais, nada menos que eu representar ele em outros lugares hostis. Porque é tão grande o que Deus promove dentro de nós que nós não queremos só para nós. A gente quer repartir agora. As riquezas celestiais, ela não é para ser contida. Você não consegue mantê-las dentro de você. As riquezas celestiais. Não consegue, você quer passar para todo mundo. Para que eles também desfrutem disso. É muito maravilhoso. E para encerrar, gente, exemplo de oração, ó. Paulo e Silas estavam aonde? Depois que repreenderam um espírito de adivinhação. Eles só não foram pegos e jogados na cadeia, eles foram açoitados. E a palavra do Senhor vai nos dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Todo machucado. E porque repreendeu um demônio. Não fez nada demais. Mas foram chamados de mentirosos. Mentirosos? Eles têm pregoado um costume aí que não é lícito da gente servir. E tome açoite e cadeia. Lembrando-se que quem teve a visão foi Paulo, não foi Silas. É só que o homem era cheio de Deus. Silas já entendeu que Silas também acompanhou. E a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. E sobreveio um tão grande terremoto. Sabe o que é isso, gente? Ousa mudar a sua oração. Sério, ousa mudar a sua oração a partir de hoje. O Senhor já sabe que está difícil, ele já sabe. Começa a sua oração louvando o hino a ele. Aí depois deixa as lágrimas vir e começa, Senhor, eu te agradeço. Porque mesmo em dias difíceis eu ainda tenho saúde. Poderia estar no leito, Senhor, enfermo, talvez em fase terminal, mas estou de pé. Louvado seja o Senhor. Estou de pé. E se eu estou de pé é porque ainda há esperança. Porque a luta é ferrenha, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor só quer que eu mude. Diante dessa situação, perante o Senhor. Não com os olhos mais na situação, mas com os olhos no Senhor. Para que comece que eu comece a ver as lutas ao redor, Senhor, elas se desfazendo. Porque tem luta que eu tenho que ir. Tem luta que o Senhor fala, vós calareis e eu pelejarei por vós. Olha que lindo. Mas só que aí você é cheio do Senhor. Cheio do Espírito Santo. Que até aqueles que te perseguem, você fala, Senhor, tenha misericórdia. Visite-os, que a verdade se manifesta a eles. Que eles saem do engano. Que eles saem dessa vida, Senhor amado, de mentira, de desilusões, Senhor, que a verdade seja manifesta a eles. Olha que tremendo. Quando essa paz é muito grande, por isso que a Bíblia diz, Jesus agindo de compaixão. Jesus teve muita compaixão. Gente, isso é lindo. Por exemplo, tem um pessoal aí que a gente sabe que quando chove, o negócio está ferrenho dentro da casa deles. Toda vez que chove, adivinha quem vem no meu pensamento? Essa pessoa. E a minha oração é, Senhor, tenha misericórdia. Porque é terrível a água caindo dentro de casa. Sabe o que é isso? Justiça. Paz, alegria, você lembrar do teu próximo. E para encerrar, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Isso daqui é exemplo de oração. 1 Timóteo, capítulo de número
Timóteo, capítulo de número 2. Primeira Timóteo, capítulo de número 2, todos encontraram? A partir do versículo de número 1. Olha que lindo. Paulo, mais uma vez, escrevendo uma carta a Timóteo. Olha o que ele diz. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha que lindo. Antes de tudo, ora, intercede, ajude. Quem? Todos os homens. Isso é equidade. Não é só os da minha família, são todos. E ele continua. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, governo civil, governo, para que tenham, ore por eles, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E por que eu vou orar por eles? Olha o versículo 3. Eu não quero agradar a homem. Eu quero agradar a Deus. E por agradar a Deus vale a pena tudo isso. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Eis aqui o motivo para nós orarmos e orarmos muito. Pronto. Essa é a oração que agrada a Deus. Tanto é que na oração exemplo de Jesus Cristo, que ele deixou uma carta modelo, é Pai nosso que estás no céu. Seu nome é santo, Senhor. Venha em nós o teu reino. Olha que tremendo. Para que venha em nós o teu reino? Para que seja feita a tua. Qual o exemplo que seja feita a sua vontade? Assim na terra, como é aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, perdoa-me, assim como eu também sei perdoar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Gente, olha os pedidos. O pão ele está pedindo do hoje. Ele está falando assim, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Não é cumprir a tua vontade do meu jeito, é cumprir a tua vontade como é aí no céu. Você quer saber como que é lá no céu? Lê Apocalipse. A visão que João teve. O que estão fazendo lá no céu? Só glorificando. Só adorando Ele. Assim na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do. E por que eu faço essa oração a Ti, Senhor? Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todo o sempre. Amém. O que ele pediu aí? Não deixar cair de tentação, livrar do mal, cumprir a vontade do Senhor, perdoá-los pelos pecados, assim como Ele também sabe perdoar, e o pão do dia. Tudo o hoje. Por isso que o hoje se chama presente. E depois de hoje nós olhamos para o hoje como um presente.
Amanhã, quando eu começar a falar de novo, o presente de Deus para minha vida. Mais uma oportunidade. Ficou claro? O reino de Deus não é comida nem bebida. Ficou muito claro? Ficou claro o que acontecia lá em Roma, por isso que ele escreveu, né? Mas o que eu queria trazer para a igreja era justamente isso. A nossa ansiedade pelas coisas terrenas. E a palavra vem nos dizer que o Senhor sabe e Ele nos dá todas essas coisas, se primeiro buscarmos o reino dele e a sua justiça. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração, depois a bênção apostólica.